Olá, meu irmão, minha irmã, muito boas-vindas ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2026, sexta-feira depois das cinzas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de verdade, que sopras onde queres, retira as escamas dos nossos olhos para que não confundamos piedade com aparência. Que o jejum que oferecemos hoje se transforme em mãos estendidas e cadeias quebradas. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejuns com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso o jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora de tua saúde, há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Dias virão em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Naquele tempo,
Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, hoje é o terceiro dia da Quaresma. E a questão de hoje, ela segue-se alguns dias sobre o que de fato Deus quer de nós. E hoje estamos falando especificamente do jejum. Para entender o diálogo sobre o jejum, nós precisamos recuar a alguns versículos do Evangelho. Jesus não está num templo, numa sinagoga. Ele está na casa de um pecador público. Seria Mateus, qual ele chamou agora para o seu seguimento. Ao chamar Mateus e sentar-se à mesa com seus colegas de profissão, que são odiados pelo povo, Jesus quebra as leis da pureza ritualística da época. O contexto é um escândalo. Os fariseus, guardiões da norma, perguntam: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? A resposta de Jesus é o coração da nossa espiritualidade. Quero misericórdia e não sacrifícios. Tudo isso antecede o nosso evangelho de hoje. E ao dizer que é misericórdia e não sacrifícios, Jesus está citando o profeta Oséias, lá do capítulo 6. Oséias diz que para desmascarar uma religião que se preocupa mais com o rito externo do que com a dignidade humana, e hoje é o que o profeta Isaías nos traz também na primeira leitura. O povo estava cobrando Deus pela recompensa do sacrifício que eles estavam praticando no jejum. Olha só a lógica. Quantas igrejas hoje, e eu digo quantas pessoas dentro da igreja também, da nossa igreja, entende o jejum, entende o sacrifício como se fosse uma moeda de troca com Deus, como se a fé fosse um comércio. Eu faço o meu jejum, a minha penitência, para que Deus me dê algo em troca. Deus acaso virou mercado? Essa pergunta já foi realizada lá atrás com os profetas Oséias e Isaías. Jesus usa aqui uma palavra muito forte, que é a palavra hebraica esed, que já está lá no profeta Isaías. Esse esed não é apenas um sentimento de pena, é a fidelidade visceral à aliança. É um amor que se traduz em lealdade e cuidado concreto com o outro, especialmente com aqueles e aquelas que foram julgados à margem da sociedade. Quando Jesus diz que prefere a misericórdia ou excede e não o sacrifício, ele está dizendo que nada adianta o jejum, o sacrifício hoje, se não há a misericórdia, se não há o serviço àqueles que precisam. A misericórdia, ela se justifica por si só, e o sacrifício sem misericórdia é só uma autoafirmação do ego religioso. A pergunta aos discípulos de João Batista sobre o jejum surge justamente nesse ambiente de festa. Eles não entendem como Jesus pode estar celebrando enquanto o sistema religioso exige o luto e a privação. Jesus responde com a metáfora
do noivo, a presença dele é o vinho novo. O reinado de Deus, inaugurado por Jesus, é esse vinho fermentado na justiça e na alegria da inclusão, onde ninguém pode ficar de fora. O Papa Francisco diria que o reino de Deus é para todos, todos e todos, sem exceção. Tentar prender essa mensagem de Jesus nas velhas estruturas, nos odres velhos da exclusão social, do legalismo religioso, fará com que tudo estoure. A Quaresma, portanto, não é um tempo para remendos novos em roupas velhas, mas é um tempo que podemos nos tornar pessoas novas, podemos exigir a nossa própria conversão, a conversão de nosso coração. Que possamos nos tornar recipientes flexíveis e capazes de carregar aquilo que Jesus quer nos dar, que é sua santa misericórdia. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 154, diz que a misericórdia não é um sentimento abstrato, mas um compromisso concreto com a justiça. Significa que a verdadeira adoração a Deus passa necessariamente pelo reconhecimento da dignidade do irmão, especialmente dos mais pobres. No meu cotidiano, eu tenho praticado o Hesed, a misericórdia, o amor fiel e concreto, ou tenho me limitado a sacrifícios vazios, a uma religiosidade idolátrica, que muitas vezes quer ordenar a Deus, quer fazer trocas mercadológicas com Deus, e que não mudam meu coração. O que em mim ainda hoje é odre velho, preconceitos, rigidez, falta de perdão, está preso em cadeias que precisam ser quebradas pela misericórdia do Senhor. O que impede hoje em mim o vinho novo de Jesus habitar? O que impede que minha vida seja transbordada do amor de Deus a ponto de eu ir a serviço, me colocar a serviço daquelas que mais precisam, por pura gratidão, sem querer nada em troca de Deus, entendendo que os caminhos de Deus são incompreensíveis a nós, entendendo que sim, eu vou sofrer, eu carregarei a minha cruz, independente daquilo que eu faça. Pode ser que minha vida não seja tão boa, mas eu vou buscar sempre, com a gana que Jesus me dá, a vida em abundância. Vamos tentar hoje, durante uma das refeições, fazer uma memória a alguém que não tem o que comer, que está em uma situação de rua, que se sente excluído da mesa da sociedade. Que a gente possa não deixar de comer, mas que a gente possa comer pensando nessas pessoas. E que isso possa nos sensibilizar a quebrantar nosso coração no sentido de transformar-nos em pessoas misericordiosas, pessoas amorosas. Eu consigo ouvir Jesus me dizendo hoje: vem para a mesa, não importa o que dizem de você. Eu consigo hoje me sentir livre, liberto do pecado, porque Jesus morreu na cruz por mim. E eu consigo ser tão grato a esse amor de Deus, que eu me deixo transbordar, independente de tudo que coloco, tudo que aconteça na minha vida, tudo que as pessoas possam julgar em mim, todas as dificuldades que eu passo, independente de qualquer coisa, eu consigo, apesar da minha pequenez, apesar do tão pouco que eu sou e que eu tenho, eu consigo me sentir grato a ponto de colocar o que eu tenho em mim, o pouco que eu tenho, a serviço daquelas que mais precisam. Essa é a misericórdia que o Senhor quer, essa é a verdadeira sede.
Esse é o verdadeiro sacrifício que o Senhor quer, que nós nos convertamos de coração, em espírito, em verdade, e que nossa gratidão seja tão grande que nós entendemos que não se trata da minha felicidade, não se trata do meu eu, mas se trata daquilo que eu consigo transbordar de Deus para os outros. Que o meu corpo, o meu olhar sejam serviços, instrumentos, quais eu cuido, como nos diz a primeira leitura, é importante cuidar da carne, porque ela é instrumento de graça também aos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Teu Espírito nos mostre a Tua face. Senhor, que nosso jejum nos torne mais sensíveis ao clamor dos pequenos, que a privação do alimento desperte em nós a fome de justiça. Maria, Mãe da Esperança e Mulher da Partilha, ensina-nos a transformar nossa penitência em gestos de amor concreto. Amém. Compartilhe a nossa palavra para que mais gente consiga alcançá-la. Compartilhe nosso canal no YouTube, Chama Eterna, e nosso canal no WhatsApp, Leitura Viva. Um grande abraço, paz e bem, e que possamos ver essa Santa Quaresma convertendo o nosso coração verdadeiramente. Amém.